É possível precisar o comportamento de uma pessoa diante de um momento de calamidade, diante de uma calamidade, um caos instaurado? As pessoas teriam o mesmo comportamento, a mesma mentalidade, o mesmo pensamento diante de uma situação limite, extrema, por exemplo, de uma situação de um quase morte? É essas e outras questões que nós iremos falar aqui e agora no Leitura do Tempo. Bom, vamos falar desses assuntos: comportamento, pensamento, mentalidade e de outras coisas mais dentro do contexto da pandemia. Mas vamos falar da pandemia que aconteceu no século XIV, na Idade Média, na Europa e também na Ásia. Bom, mas vamos também falar aqui da pandemia que nós estamos vivendo, que é a do coronavírus. Mas a que aconteceu na Idade Média, no século XIV, meados de 1340 e 50, foi a pandemia da peste negra, também chamada de Grande Peste, que foi a doença causada pelos ratos, a peste bubônica, e que alguns relatos dizem que começou na região central da Ásia e que foi trazida para a Europa, começando ali na Península Itálica, por comerciantes genoveses, em embarcações. Havia ali já um comércio, um intercâmbio comercial entre Ásia e Europa, com destino ali na região do Mediterrâneo, a Rota da Seda. Na verdade, já estava começando a existir ali, já era ali o início de um novo modo de produção. Estava tendo início ali um modo de produção capitalista. Idade Média, 1350 aproximadamente, estava vigorando ali o modo de produção feudal, mas já estava ali numa crise e já estava ali dando sinais do início do modo de produção capitalista com o capitalismo, a primeira fase do capitalismo, que seria o capitalismo comercial. Depois vem as grandes expedições marítimas, as grandes navegações, e dentro desse contexto começa a chegada do europeu aqui na América, quando a doença começa então a assolar os nativos e primeiros habitantes aqui da América. Na verdade, a doença ela começa ali no século XIV, mas ela se estende por todo o século. Na verdade, no início do século XX, ainda há surtos da doença, inclusive aqui no Brasil. Bom, a doença era causada por uma bactéria e ela ainda existe. Ela ainda está presente nos ratos, eles carregam a doença. Na verdade, a doença é uma bactéria que está presente não necessariamente no rato, mas na pulga do rato. Então, assim, a pulga do rato é o hospedeiro da bactéria e a pulga, ela parasita o rato. Então, assim, é uma doença causada por falta de um ambiente salutar, a insalubridade, a falta de saneamento básico, lixo, que proporciona a disseminação dessa doença. E, assim, uma doença causada por bactéria, logo, o que pode remediar é o antibiótico. Porém, a penicilina vai ser descoberta só em 1928 por Alexander Fleming. Então, daí a doença passa a ser erradicada, mas alguns países pobres da África, ela muitas vezes assola. Na verdade, o Brasil ali no século XX,
ele é assolado por cólera, malária, até mesmo a varíola, que foi o tema do último vídeo da semana passada, a vacina dos excluídos, né? O Rio de Janeiro, início do século XX, como nós vimos lá, vale a pena assistir o vídeo, e a população sem saneamento básico era acometida pela varíola, mais uma doença da falta de presença do Estado, na verdade, né? Fazendo ali políticas de saneamento para a população. Bom, mas de volta à Europa, de volta à Península Itálica, foi uma doença que arrasou várias cidades, a Europa, a Ásia. Há relatos de cidades na Itália que, no intervalo de 12 anos, de 1337 a 1352, 13, 14 anos, no intervalo, a população foi reduzida a mais da metade. Cidades italianas que tinham 120 mil habitantes, depois desse intervalo aí passou a ter 50 mil habitantes. Então, assim, a força da peste negra era muito grande. Era peste negra porque ela tinha sintomas de escurecer a pele da pessoa e também provocar lesões. Há relatos de que naquele período ali, pessoas com doenças de pele, dermatológicas, até mesmo acne, foram todas exterminadas, mortas, porque achavam que estava sendo transmitido através daquelas pessoas. O absurdo da mentalidade ali da época, do período medieval, ali a alta Idade Média. Mas um outro fato da doença ali que nós podemos destacar aqui é que a doença ela abaixa um pouco depois que muita gente morre. Ou seja, os contaminados morreram, logo os que sobreviveram, então passa a ter ali uma diminuição da doença com alguns surtos de vez em quando. Mas algumas cidades do norte da Europa, realmente a doença ela diminuiu com a intervenção de uma quarentena pelo governo das cidades ali. Um outro fato é que a peste negra, ou a grande peste, era uma pandemia, uma doença muito solitária. A pessoa que fosse acometida era realmente abandonada ali pela família. Há relatos de famílias que um membro foi acometido da doença, os familiares jogavam em cima da cama ali, toma água, comida e seja o que Deus quiser. Estamos indo embora porque senão não vai vai 3, 4, 5. Então era muito avassaladora os sintomas. E a gente faz até um paralelo com a pandemia do coronavírus, que também é muito... ela vem em progressão geométrica e também é solitária, porque tem que haver o isolamento. Na verdade, hoje em dia há um isolamento relativo, né? A pessoa fica no hospital ali, mas enfim, familiares também não pode nem mesmo visitar, até velórios são muito reduzidos. Então, tem essa semelhança também ali com a peste negra. Uma outra questão ali que a gente pode destacar foi exatamente a morte dos sacerdotes, de clérigos, porque as pessoas ali eram acompanhadas, o moribundo era acompanhado por padres, fazendo rezas, visitando, e há relatos que na hora que ia enterrar o doente, eram 2 que iam morrer. Era o doente e o padre sacerdote que estava ali dando até a extrema-unção. E isso gera ali nos clérigos um descontentamento e até um abandono dos votos, porque eles relatavam ali a falta de assistência da instituição, a Igreja Católica, e também a falta de assistência das próprias hierarquias superiores com eles diante daquela situação, que era o ofício sacerdotal, visitar doentes, rezar, assistência à família.
e ali começa ali a abandonarem o ofício sacerdotal mesmo, o sacerdócio. E então houve ali uma redução drástica dos membros da Igreja Católica ali. Uma outra situação extremamente curiosa também é que com a morte de muitas pessoas e diminuição da população, começa a ter uma alteração social e econômica nas cidades. Por exemplo, os salários passam a ficar mais altos e a oferta, na verdade, de trabalho começa a aumentar. Ou seja, quem sobrevivesse teria emprego e ganhando mais, porque não tinha exatamente pessoas para trabalharem. Então, assim, é um fato curioso. Aquele ditado que sempre falam, né, que numa crise existem sempre pessoas que se dão bem, entre aspas aqui, né, muitas aspas aqui nesse se dão bem, mas na verdade muitas coisas são descobertas, né? Hoje, por exemplo, pessoas trabalhando home office, empresas percebendo a falta de necessidade de gastar dinheiro com o escritório quando tudo está andando muito bem diante de uma crise, de uma pandemia. Mas uma coisa que eu quero frisar hoje aqui nesse vídeo é exatamente o comportamento hedonista que algumas pessoas passam a ter diante daquela situação caótica, diante daquele quase morte. A morte era algo assim iminente ali, e algumas pessoas começavam a ter um comportamento hedonista mesmo, né? Hedonismo da doutrina filosófica mesmo da antiguidade clássica, a busca da felicidade através do prazer, o prazer como a busca da felicidade, para atingir a felicidade. E pessoas começaram a se entregar à luxúria, à lascívia, a beber, a aproveitar a vida mesmo ali naquela situação. Há relatos disso ali, começaram mesmo ao viva la vida, folia todo dia, ou até mesmo viver o carpe diem. Começou a se instaurar em algumas pessoas ali, algumas mentalidades, o carpe diem, de aproveite a vida ao máximo, mas em contrapartida, outras pessoas tinham comportamentos também diferentes, que era exatamente o contrário. Algumas pessoas ali começavam a reafirmar os seus votos de espiritualidade, algumas pessoas passaram a reafirmar sua religiosidade ali, e começou até um aumento, segundo relatos, de construção de mosteiros e de igrejas, até mesmo reformas de igrejas. Pessoas no leito de morte faziam seu testamento, deixando tudo para a igreja mesmo, igreja católica, óbvio ali, né? Era a instituição máxima, se fala de igreja, era católica ali. Então, assim, isso para mim chama muita atenção, porque eu ouço muitas pessoas falando hoje, né, de volta ao presente, em 2020 agora, deixando um pouco a Idade Média, algumas pessoas falando assim, porque essa pandemia que está acontecendo vai fazer muita gente mudar, vai fazer muita gente melhorar, ser alguém melhor, porque depois disso eu tenho certeza. Assim, a maioria das pessoas falam isso, eu já ouvi várias pessoas falando isso, mas eu ouvi uma ou duas vozes falando o contrário. Não acredito que uma pandemia, um estado pandêmico, uma situação de caos vá mudar a mentalidade ou o comportamento, ou a própria pessoa. Então, assim, a história mostra que as pessoas se comportaram de formas distintas. Alguns, o viva la vida, comamos e bebamos que amanhã morreremos, e outras se fortaleceram na sua espiritualidade, na sua religiosidade, talvez ficaram mais religiosos, né? Então, assim, o ser humano, ele
Ele é complexo, é o que eu sempre digo. O ser humano é complexo e tem comportamentos imprevisíveis. E eu acho que é exatamente nessa complexidade e nessa imprevisibilidade que mora, que reside a nossa natureza de seres humanos. Porque robôs e máquinas, deles que a gente espera comportamentos previsíveis, sempre os mesmos comportamentos. Mas nós, como seres humanos, o indivíduo, né, homem e mulher, é complexo e tem comportamentos diferentes. Eu acho que é muito simplista taxar, bater o martelo, dizendo que tal situação vai contribuir, né? Essa relação de causa e efeito, tal situação contribui para que as pessoas, a civilização, a sociedade se comporte dessa ou daquela maneira. A história está aí para nos mostrar que somos seres humanos com comportamentos diferentes e somos dotados de complexidade, né? Bom, esse é o nosso bate-papo de hoje, porém antes eu quero aqui dar os créditos para falarmos sobre esse assunto. Eu consultei, fiz uma pesquisa e achei o artigo de uma professora, a professora Tamara Quirico, é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e ela escreveu o seguinte artigo: Peste Negra e Escatologia, os efeitos da expectativa da morte sobre a religiosidade do século XIV. Então tá aqui os créditos da professora, é professora na UERJ do Departamento de História, professora de História, foi base aqui do nosso tema de hoje. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal, aqueles que eu convidei, que eu tenho falado, ou você mesmo que tenha assistido, se inscreveu aqui no canal, muito obrigado. E o objetivo é esse, é reflexão em meio ao caos. Curte esse vídeo, compartilha com seu grupo de WhatsApp, grupo de discussão, com a sua família, é um tema atual, pertinente para o momento. Deixa o comentário, o comentário é para fomentar o debate mesmo. Então por isso que eu falo, deixa o comentário, vamos continuar esse debate aí, né, aqui no vídeo. E até uma próxima aí. Valeu, obrigado, até a próxima aí.